Ei, turminha, tudo bem? Voltei para nossa segunda aula. Hoje não vou enviar a aula de cidadania moral e ética. Vou deixar com as atividades que já temos de ciências e produção de texto, por ser duas atividades assim de peso, né, assim bem grandinhas, digamos assim, que necessitam bastante da escrita de vocês. Eu vou colocar a aula de cidadania moral e ética amanhã, tá bom? Então, fiquem tranquilos, vocês vão realizar essa atividade de vocês bem tranquilos, a de ciências, depois conclui e vem para a produção de texto. Né? Pessoal, é o seguinte, nós vamos nessa aula necessitar do caderno, de português pode ser, tá? E nós vamos fazer uma produção textual. Para isso, eu vou colocar aqui a imagem da produção de texto que iremos realizar, vou explicar e também vou enviar em PDF a atividade para melhor visualização para fazer aí, tá bom? Observa aí esse enunciado da nossa produção de texto de hoje. Tem assim, contando história. Imagine e escreva a história, utilizando os personagens e as palavras. Eu já coloquei para vocês os personagens e as palavras. Nós temos aí o primeiro parágrafo, que corresponde a um dia. Segundo parágrafo, uma trama que acontece no meio da história, onde está o nome depois. E o terceiro parágrafo, o final. A primeira coisa que vamos fazer é observar os personagens. Tem assim, gênio transformou, é o primeiro personagem. O segundo, gigante escapou. Temos aí uma formiga e um elefante. E o terceiro e último, temos elefante correu. Então, dada a essa história, esse início, meio e fim que eu já dei a vocês com as imagens, vocês irão, né, criar o seu próprio textinho no caderno de português de vocês. Irão colocar o cabeçalho bonitinho, pular uma linha, colocar o título da história, lembra? O título da história é aquele que chama a atenção do leitor para ler mesmo, né, a sua história. Então, coloque um título, o título tem que ter tudo a ver com o tema da história, tá? Depois, você começa o primeiro parágrafo assim, um dia. O que aconteceu nesse primeiro parágrafo? Você observou a imagem, o que apareceu, o que foi transformado, o que acontece? Depois, você vai observar o segundo parágrafo e vai iniciar ele. E, por fim, o terceiro. Então, você pode fazer 3 ou 4 linhas para cada parágrafo, primeiro, segundo e terceiro. Façam com a letra bem coerente, bonitinha, letra cursiva, tá? Caprichem bastante, porque eu sei que vocês são caprichosos. Termine o seu texto e me enviem, por favor. Eu vou ficar hoje, o resto do dia, depois dessa aula de português, produção de texto, esperando vocês me enviarem a historinha de vocês. Então, eu preciso saber, tá, mamãe, se possível, assim que terminar, tira uma foto e envia para mim, para que eu possa fazer a correção, para ver como está a organização de ideias de cada aluno, a estrutura de texto, como eles estão desenvolvendo com isso, tá? Não vou mais passar atividades para hoje, mas é essencial que vocês me enviem, no máximo até amanhã cedo, quinta-feira de manhã, a foto dessa atividade, tá bom? Então, fiquem com Deus. Vou enviar também esse mesmo arquivo em PDF, não se preocupem, porque às vezes a visualização é melhor. Se vocês quiserem imprimir, tia Amanda, eu vou imprimir, porque aí eu posso fazer na própria folha. Fiquem à vontade, tá? Mas se você não tem como imprimir, se quiser fazer um desenho parecido do lado, ou se não quiser desenhar nada, fica à vontade. A historinha de vocês, eu só iniciei para ficar mais fácil, tá? Beijos, tchau, tchau.